Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Suzigan e hoje eu vou falar para vocês 10 erros que podem te deixar com pressão alta. Me acompanhem. Meus amigos, antes de começar o vídeo de hoje, vou pedir aqui para vocês para se inscreverem no meu canal, ativem os sininhos, compartilhem esses vídeos no WhatsApp. Isso faz com que esse vídeo atinja mais pessoas, que a gente possa informar mais pessoas, que a gente possa ajudar mais pessoas. Porque cuidar da saúde, infelizmente, muita gente não entende, né, os conceitos básicos de saúde, o que é importante, o que não é, como se cuidar. E se a gente levar informação para a população, a gente vai ajudar, vai fazer com que as pessoas fiquem menos doentes, que elas tenham uma melhor qualidade de vida. Então se inscreva nesse canal, o YouTube entende, quanto mais inscritos, mais compartilhamentos, mais comentários aqui, sempre um prazer responder para vocês. Esse vídeo atinge mais pessoas, ele é mostrado para mais pessoas. Então hoje eu vou explicar para vocês e vou contar para vocês 10 erros que podem te deixar com pressão alta, a famosa hipertensão arterial. Vocês sabiam que 1/3 da população brasileira é hipertensa, tem hipertensão arterial, e nos Estados Unidos esse número está atingindo quase 50%? E muitas dessas pessoas ficam hipertensas por conta de estilo de vida inadequado, por conta de um mau controle dos hábitos, por falta de atividade física, por alimentação, enfim. Então eu vou falar aqui para vocês dos 10 erros. Vamos lá. O primeiro, obesidade, controle inadequado do peso. Então o peso é um dos grandes vilões para causar pressão alta. Não é raro pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que têm um diagnóstico de hipertensão, usam 1, 2, 3 remédios, até mais, que voltam em consulta depois da cirurgia bariátrica, depois de emagrecerem, e a gente muitas vezes tira todos os medicamentos. Se não todos, deixa o paciente com uma dose mínima de um dos medicamentos. Então imaginem que o coração ele precisa bombear sangue para todo o corpo. Se esse paciente ele é hipertenso, mais sangue vai ter que ser bombeado, mais esforço vai fazer o coração, e isso vai aumentar a pressão arterial desse paciente. E além da obesidade ser um fator de risco para doenças cardiovasculares, se esse paciente ainda agrega uma pressão alta mal controlada, mais risco ainda ele está sofrendo. Então a obesidade é um dos grandes fatores de risco para a hipertensão arterial. Perder peso faz parte do tratamento de quem tem hipertensão arterial. Não existe o paciente ser hipertenso e não cuidar do peso, porque é um dos grandes motivos que leva o paciente à hipertensão. Então vocês sabiam que perda de pequenas quantidades de peso, de 5, 10% do peso, às vezes 5 a 10 quilos, pode mudar a pressão arterial em 5, 10 milímetros de mercúrio. Então esse paciente que tinha 150 de pressão, ali já vai para 140, já faz muita diferença, né? Ele deixa de usar um remédio, deixa de estar exposto aos efeitos colaterais, deixa de estar machucando os órgãos, tá bom? Número 2, falta de atividade física. Também não existe tratar a pressão alta ou querer prevenir pressão alta sem fazer atividade física. Então a atividade física ela é importantíssima para a prevenção, para a alteração da composição corporal, para a alteração da circulação corporal. Então vocês sabiam que um paciente que faz atividade física, nesse mesmo dia a pressão dele já fica mais baixa em comparação com os outros dias. E essa pressão mais baixa nesse dia que ele fez atividade física, ela se mantém por alguns dias. Então imagina que você faz exercício hoje, faz exercício amanhã, faz exercício depois, a pressão sempre vai ficando mais baixa, sempre vai ter algo alimentando essa pressão mais baixa. Isso é excelente. Então isso a gente previne medicação. Tem paciente que engaja em atividade física e a atividade física reduz a pressão desse paciente. Muitas vezes a gente reduz remédio ou deixa de entrar com remédio, ou previne que esse paciente tenha complicações da pressão arterial elevada. Então, e também a atividade física vai controlar o peso desse paciente. Controlando o peso vai ajudar também no controle da pressão. Número 3, tabagismo. Tabagismo é um dos grandes fatores de risco para os pacientes desenvolverem hipertensão arterial e terem um difícil controle da hipertensão arterial. Então as substâncias do tabagismo elas vão dificultar o controle da pressão. Às vezes os pacientes vão precisar de mais remédios, os pacientes vão ter um diagnóstico que eles poderiam não ter se eles não fumassem. Então imaginem, pessoal, se o paciente não fumasse, ele não teria o diagnóstico de hipertensão arterial, ele não teria de repente no futuro desenvolvido um infarto por conta disso, tá? Então o tabagismo é um fator de risco e tem que ser tratado. Número 4, consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Vocês devem imaginar, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, além de todas as alterações que podem trazer no organismo, como insuficiência cardíaca, como obesidade, como alteração hepática, como alteração renal,
como alterações da saúde mental, que todos esses que eu falei para vocês, podem aumentar a pressão e levar o paciente à hipertensão arterial, o próprio álcool ele vai causar essa alteração, essa lesão nas artérias, nos vasos do nosso corpo. Então, o excesso de bebidas alcoólicas pode levar o paciente a desenvolver hipertensão arterial. Número 5, não controlar a saúde mental. Quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de repente no quadro de ansiedade, no quadro de depressão, outros quadros diversos, tá? Então, quando você não controla a saúde mental, a sua pressão ela tende a ficar mais elevada. Então, por que a gente fala tanto do estresse, controlar o estresse? Porque isso é importante para a nossa saúde. Né? O paciente vai ter menos taquicardia, ele vai ter menos hiperreatividade das artérias, ele vai ter menos elevação de pressão. Então, poxa, quantos pacientes chegam na consulta, estão estressados, estão com medo e a pressão está lá em cima. Agora imagina um paciente que vive esse regime de estresse todos os dias. No trabalho, né, na empresa, briga com as pessoas, está estressado, está o tempo todo ali nervoso, taquicárdico, essa pressão está alta o tempo todo. Poxa, é sempre que essa pressão alta do estresse a gente vai ter que tratar? Não necessariamente, né? Existem outros detalhes que a gente vai ver de cada paciente, mas isso tem que ser muito bem controlado. Além de que a saúde mental pode atrapalhar na insônia. E a insônia, assim como desenvolver alterações do sono, vai atrapalhar o controle da pressão arterial. Número 6. Consumir muito sal e excesso de açúcar. O excesso de sal pode ser prejudicial para a sua pressão. Então imagina que o sal, ele vai mostrar, o rim vai entender que, poxa, tem muito sal, vou segurar mais líquido por conta desse sal. Segurando mais líquido por conta desse sal, a gente tem mais líquido dentro das artérias e a pressão tende a se elevar. Obviamente, tem aqueles pacientes que são sal sensível, eu gravo um vídeo sobre isso para vocês mais para frente, que às vezes o sal não faz tanta diferença. Mas é claro que o excesso de sal vai fazer diferença para todo mundo, tá? Então evitar o excesso de sal. E também evitar excesso de açúcar, porque excesso de açúcar vai levar a resistência insulínica. A resistência insulínica pode levar ao diabetes e ambas vão causar diversas alterações no nosso organismo, como mais secreção de cortisol, enfim, também trago um vídeo completo disso para vocês mais para frente, que vai fazer com que a nossa pressão arterial se eleve, tá bom? Número 7, consumir muita gordura trans e muita gordura saturada. Mas por que isso, Moza? Porque essa alimentação inadequada vai fazer com que o paciente ganhe mais peso, que ele acumule mais células adiposas, aumenta o risco cardiovascular, aumenta a chance dele fazer doença aterosclerótica, que são placas de gordura, aumenta a chance desse paciente ter um infarto, vai aumentar o risco de aterosclerose nas artérias e tudo isso vai aumentar o risco desse paciente desenvolver hipertensão arterial, dele viver sobre um regime de pressão arterial mais elevado. Número 8, não tratar a apneia do sono. Meus amigos, a apneia do sono é um dos principais fatores de risco de hipertensão secundária. Então, se você conhece alguém que ronque muito, alguém que acorda e esteja sempre cansado, que já dormiu dirigindo, que dorme facilmente, que tem dificuldade para viver descansado, esse paciente ele pode ter apneia do sono. Então a apneia do sono ela tem que ser diagnosticada pela polissonografia. E quando o paciente tem apneia do sono, ele pode, se ele tratar a apneia do sono, ele pode reverter a hipertensão arterial dele. Isso não é mágico? Então, uma simples consulta, um simples entendimento, avaliação desse paciente, um exame, um tratamento, pode evitar com que ele precise tomar 3, 4, 5 classes de medicamento, pode evitar com que esse paciente desenvolva, além de hipertensão, muitas outras coisas que a apneia do sono vai causar, como alterações neurológicas, alterações cardíacas, alterações metabólicas, tá bom? Número 9, pessoal, não fazer consultas médicas regulares. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o diagnóstico de hipertensão ele é feito muitas vezes com um paciente sem sintoma. Então o paciente nunca teve nada. Já ouviram falar hipertensão silenciosa? De fato, muitas vezes o paciente não tem sintoma, ele não sente nada, ou sente alguma coisa que ele acha que pode ser da pressão, mas às vezes não é. E esse paciente ele passa anos e anos e anos com a pressão alta, tendo alterações no seu corpo, machucando esses órgãos, danificando esses órgãos e não foi diagnosticado. Então, se você tem avaliações médicas regulares, se você mede a sua pressão com uma certa regularidade, a gente vai identificar precocemente essa pressão, essa hipertensão e vai ajudar o paciente, né? Vai orientar ele como cuidar disso daí, seja com perda de peso, com alimentação, com medicação. Número 10 e último, pessoal, não ter um sono de boa qualidade. Como eu falei aqui previamente para vocês, o sono de boa qualidade
ele tem a ver com o controle de saúde mental, tem a ver com a apneia do sono. Então, um paciente que dorme muito pouco, dorme poucas horas, dorme 5 horas numa noite, esse paciente ele vai ter maior risco de desenvolver hipertensão arterial. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrem que hipertensão arterial ela é uma doença que precisa ser diagnosticada. Se você está numa sala com 10 pessoas e 3 pessoas ali não têm hipertensão arterial, pode ser que alguém não tenha sido diagnosticado e está com a pressão elevada. Tratar a hipertensão arterial não é receita de bolo. Cada paciente demanda uma dose, demanda um medicamento, demanda uma investigação adicional de causas secundárias, por exemplo. Tá? Então não brinquem com a pressão arterial, procurem um médico, se cuidem, façam avaliação, sejam responsáveis com a saúde de vocês. Pessoal, e finalmente se inscrevam no meu canal, deixem um like, acompanhem os outros vídeos, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, me ajuda a chegar em 1000 inscritos aqui. Até o próximo vídeo, um abraço!